Bom, meu nome é Juliana dos Santos. Eu vim aqui falar um pouquinho hoje da minha trajetória. Bom, pensar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui, como é que eu escolhi essa carreira profissional, como é que eu venho tentando atrelar a minha vida pessoal, a minha vida profissional e o desafio de tentar diminuir a distância entre o que a gente diz, entre o que a gente vive, é um desafio, e lidar com essas contradições, né? Mas é isso, a gente vai seguindo. Então, eu tenho pensado muito como é que eu venho escolher estudar o que eu tenho estudado, como é que tudo que eu venho fazendo em alguma medida vem sendo em consonância a pensar a minha própria história, né? Nunca está dissociado. Então, hoje eu tenho uma pesquisa que é pensando muito sobre como que essas culturas, identidades, histórias, memórias negras não estão contempladas na nossa formação. Também a pesquisa é pensar por que os currículos não dão conta, não trazem referências, não contam a minha história, não contam a nossa história enquanto os negros do Brasil, e entender que isso é um conteúdo que é importante para todos os brasileiros, não só para os negros, para os indígenas. Pensar que a gente tem que ter uma diversidade étnica e cultural garantida na nossa formação. E aí eu fiquei refletindo por que isso foi uma pauta tão latente para mim até hoje, por que isso reverbera praticamente em tudo que eu venho fazendo, né? E aí para mim não tem como não fazer isso sem retomar uma retrospectiva da minha trajetória escolar. Então, eu falo que eu tive uma trajetória bem atípica, pensando no que é ser uma mulher negra e uma criança negra, né? Eu tive a oportunidade de estudar num colégio particular, era um colégio de freira. Era um colégio que, por mais que eu tenha várias críticas e que eu acho que formou coisas ruins também, na perspectiva de uma moral cristã muito forte, que até hoje eu estou tentando desconstruir, e também um colégio que não tinha um espaço para uma construção crítica, dentro de um currículo engessado, naquela perspectiva de apostilado. Hoje eu percebo o quanto que isso deixa a gente numa lógica muito maniqueísta, do acertar e errar, e é um processo difícil a gente conseguir se construir isso. Apesar de todas as críticas a esse colégio, eu preciso reconhecer que foi um lugar de privilégio, né, de conseguir ter uma formação que, por mais que não seja ideal, eu consegui ter garantia de acesso a materiais didáticos, a livros paradidáticos, eu consegui ter acesso a professores melhores remunerados. Então, comparado às minhas amigas da rua, que moravam no mesmo bairro que eu, sou nascida na Casa Verde, Parque Peruche, zona norte de São Paulo, eu consegui traçar uma trajetória escolar que conseguiu se diferenciar porque eu tive esse acesso. Então acho que é legal pontuar isso. Fui uma aluna bolsista, porque não é fácil também, mas sim, tive privilégio. Então, se eu conseguir chegar no mestrado e entrar numa universidade pública, em grande parte foi porque eu tive essa formação. Hoje eu fico muito feliz de ver as propostas de cotas nas universidades, as políticas de inserção, as políticas de pensar os alunos oriundos de escola pública, porque de fato a gente tem um processo de seleção que é um tanto elitista, né? E acaba eliminando. E aí nesse colégio de freira eu me via muito sozinha, era uma das únicas alunas negras da escola, me sentia muito perdida, não me sentia contemplada nos conteúdos. Tive uma professora negra em toda a minha escola, mas eu tive a sorte de conseguir ter ali um espaço que minimamente eu me sentia protegida, porque em alguma medida eu era uma aluna que apresentava habilidades no âmbito da linguagem artística, então eu tinha uma facilidade para desenhar e para me expressar artisticamente, porque na minha casa eu tive muitas referências disso. Então, minha mãe sempre costurou, meu tio era músico, então eu sempre fui muito estimulada a me expressar visualmente. Então, eu sinto que por ser uma aluna que mostrava essa habilidade, essa desenvoltura, por ter sido estimulada, porque tudo é uma construção, não acredito em dom como processo artístico, acredito que a gente tenha maneiras de desenvolver e a gente tenha estímulos, né? Eu consegui criar um lugar ali que eu conseguia minimamente me destacar e ter um lugar um pouquinho mais privilegiado. Então, o que é esse lugar privilegiado? Eu fazia o desenho para as minhas amigas, então eu ia muito mal matemática, então eu ia lá, pedia ajuda em matemática e fazia todos os desenhos, né, de muitas amigas. Então,
nesse sentido eu fui conseguindo marcar meu espaço no colégio. E na oitava série eu tive uma professora muito importante, uma professora de artes, que virou para mim e falou: você é artista, você vai ser artista. E quando ela falou aquilo, eu fiquei pensando: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E foi essa professora que olhou para mim e falou: você vai ser artista, que eu pensei: nossa, eu acho que eu quero ser artista mesmo. Então, na oitava série eu já sabia que graduação eu ia fazer, porque eu tive uma professora que olhou para mim e viu em mim essa possibilidade. Se eu não via os outros professores olhando para mim dessa maneira, você me sentia discriminada de alguma certa maneira, me sentia desestimulada por ser a única aluna negra. Essa professora, ela olhou para mim e falou: olha, você é artista. Então esse foi um marco muito importante na minha vida. Aí eu saí do colégio, fui fazer um cursinho popular na psicologia da USP, que foi fundamental. E lá no cursinho popular da Psico-USP que eu comecei a entrar em contato com as pautas dos movimentos sociais e entender o que era o movimento negro, a figura muito importante de Mafony Odara, uma pessoa muito importante na minha vida, desempoderamento pelo cabelo crespo, até entender as pautas do movimento negro, movimento LGBT, e entender o que é esse lugar de debate, e entender o que é a universidade pública, que eu comecei a estudar. E aí sim eu estudei 2 anos no cursinho e consegui passar no vestibular na Unesp de Bauru. E fui lá estudar educação artística. E aí daí em diante foi muito importante, foi um processo de muita dificuldade também. Não foi fácil chegar na universidade pública e ver que mais uma vez eu era uma exceção, mais uma vez eu era a única aluna negra do curso. E que os referenciais de arte, os referenciais visuais, históricos e toda a história oficial que era contada, mais uma vez eu não me sentia parte daquilo. Mas eu consegui ir pautando as minhas questões, e aí nesse processo de me ver, né, em toda a minha trajetória escolar, eu falei: bom, então eu tenho que estudar o negro na educação, eu tenho que entender como é que é para um sujeito negro se formar artista no mundo hoje. Então, se eu, enquanto mulher negra, quero me formar enquanto artista, por que esse processo foi tão assim? Como é que a gente pensa esse processo numa perspectiva macro? Como é que os negros vão se formar enquanto artistas se suas memórias, seus saberes não estão garantidos dentro desse currículo e muitas vezes não são considerados arte, é considerado como uma arte menor, uma arte popular. Fica muito nessa dicotomia, né, da relação de melhor, pior, dentro da perspectiva hegemônica europeia e branca. Então foi daí que eu comecei a ver que fazia sentido toda a minha pesquisa. E por mais que eu não seja vinculada diretamente ao movimento negro, né, não participo das reuniões diretas do movimento negro, eu reconheço que eu só estou aqui trazendo essas questões e com todo esse discurso teórico pelas lutas desses movimentos, né? Por muitos teóricos que vieram antes de mim, historiadores, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abdias do Nascimento, Clóvis Moura, e entre tantos outros. Então, eu não sou vinculada diretamente às ações diretas do movimento negro, né? Mas reconheço que é fundamental e compartilho muito das pautas do movimento negro, apesar de não ser ligada diretamente, participar das reuniões efetivamente, ou estar ligada ali objetivamente nas ações do movimento. Eu acho que meu trabalho, em alguma medida, vai em consonância essas pautas do movimento negro e de militantes negros também. E, em alguma medida, meu trabalho também, eu acho que traz uma dimensão de militância dentro da minha linguagem e dentro do que eu consigo desenvolver na minha área. Então, eu acho que trabalhar com arte e educação pelo viés, né, de entender a importância da gente olhar para essas matrizes africanas e indígenas também, como fundadoras e como fundamentais da nossa condição enquanto brasileiras, eu acho que é um trabalho que reverbera e compactua com os princípios do movimento. E, inclusive, se eu estou aqui falando isso agora, se eu estou fazendo referência à lei 10.639, é uma conquista desses movimentos, né? É uma conquista desses militantes, desses intelectuais que deram vida. A gente sabe o quanto que não foi fácil, né? E não é ainda. Se é difícil a gente conseguir trabalhar o nosso lado emocional, enquanto quem é negro vai sofrer com agressividade, o que é esse racismo no Brasil, né? O que é essa estrutura segregadora, você ainda tem que trazer isso como pauta do seu trabalho, de fato é muito desgastante. Então, mas eu acho que o meu trabalho, eu acho que ele é sim um trabalho de militância também, e vai junto com esses movimentos e com essa militância. Sempre faço referência a vários intelectuais, teóricos e militantes que lutaram para que esse movimento e para que essa lei fosse consolidada, né?
Então, esse processo de eu entender na minha trajetória acadêmica é também entender como esse movimento foi importante para até que eu conseguisse acessar a universidade, que eu conseguisse me formar e que eu conseguisse encontrar livros e referências bibliográficas e teóricas e de militância que eu conseguisse me embasar e me pautar minhas questões, né? Então, eu acho que é um processo de sempre da onde eu vim, para onde eu quero ir, mas quem estava aqui antes de mim e como é que eu consigo caminhar junto, vai chegar outros depois de mim, então entender que a luta ela é conjunta e que a luta se dá de várias maneiras. Não quero dizer aqui que todo estudante ou pesquisador negro, todo sujeito negro tem a obrigação de pautar essas questões ligadas às relações étnico-raciais nos seus trabalhos. Eu acho que a gente luta pela igualdade, a gente luta pela equidade, a gente luta para que a gente tenha liberdade, autonomia, emancipação para conseguir pautar o que a gente quiser pautar, que a gente tenha autonomia, né? Nesse momento da minha vida eu escolhi trazer como pauta da minha pesquisa, pensar a representação da população negra na arte e educação, enfim, nas visualidades todas, mas pode ser que daqui um outro momento eu venha tratar de outras coisas. Mas nesse momento eu acho muito importante, está num momento que é fundamental, principalmente no âmbito educacional, tem muitos avanços aí, apesar de todas as dificuldades que a gente encontra. E agradecer a todos que passaram antes de mim e quem está junto, e aos poucos a gente vai conseguindo mudar o quadro e pensar em outras possibilidades de mundo, né? Eu acho que é isso que a gente luta, na dimensão de discutir humanidade e discutir outras possibilidades de se viver nesse mundo, assim. Acho que é isso, minha caminhada, por enquanto. Só tudo isso.